Sou Antônio Reito de Araújo. Trabalho na música desde os 18 anos. Comecei a tocar sanfona. Depois eu fui ser baterista, né? De bateria. E depois comecei a ser guitarrista. Toquei em umas bandas por aí. E tudo isso eu comecei ali no estado do Pará. Me mudei para Araguatins, aqui é onde eu estou até hoje, em 88. Ainda hoje estou aqui. Não trabalhei todo o tempo na música, né? Mas eu passei aí uma temporada boa sem mexer na música. Mas eu trabalhei muito aqui na cidade aqui. Passei uma temporada boa também em Imperatriz, trabalhando na música, né? Toquei em umas bandas por lá. Aqui em Araguatins toquei também com um tio meu, uma temporada boa, com o tio Lozinho. Toquei com um amigo meu, Alvino. Toquei com o Pedro Marreca, toquei com o Chico Cabeludo. E toquei também no Trio Araguaia, né? Nessa época de tecladista, né? Toquei no Trio Araguaia. E agora eu estou tocando aqui no Forró Cachê, junto com meu filho, Wilson dos Teclados. Que estamos tirando essa temporada aí. Está sendo até muito bom, né? Porque a gente é o meu filho e as coisas vêm dando certo. Eu passei uma temporada parado porque chega um momento assim que você vai tendo um desânimo dentro daquela coisa que você mexe, né? Acontece uma coisa que você não gostaria que acontecesse. E aí chega um momento que você desanima, né? Eu tinha um som, uma banda, né? Que tinha o som completo, guitarra, baixo, bateria, teclado, acordeon. Só que aí aqui precisa colocar muita gente, né? Na banda ali, tem que ter aquele personagem todo, cantor, cantora, tinha tudo isso. E às vezes a gente se desgosta, como alguns acontecidos que acontece, né? Às vezes com companheiro, às vezes com contratante. Aí foi aonde eu tive que parar, né? Para ser uma temporada boa, parado. Aí veio os incentivos dos companheiros, onde eu tive um amigo meu que já não se encontra com nós, gostou muito do meu trabalho, ele sempre estava me incentivando, né? E preparou uma época aqui, um encontro entre eu, o saudoso Raimundo Paulino e o saudoso Piripiri, né? Tivemos um almoço junto e muita conversa. Então daí eu me decidi a voltar a tocar novamente. E quando eu me decidi a voltar a tocar novamente, foi onde o meu filho Wilson, que já estava mexendo aqui no Forró Cachê, me convidou para mim vir fazer parte mais vezes aqui na banda. E eu aceitei com muito gosto, até onde já estou ainda. Estamos juntos aí e é só mesmo o tempo que vai nos separar nele. Rapaz, eu mesmo, antes de eu ver a sanfona, eu já tinha aquela vontade de tocar sanfona. Eu vi uma sanfona, eu tinha um primo meu que tinha uma sanfona velha lá, aquela vez que nem fazia zoado não. Mas era sanfona, assim, não fazia zoado. E aí eu ouvia um programa que tinha numa época aí, a Alegria na Tábua, né? Saía muito forró, tinha o forró do Regatão também, parece que é esse o nome, não me lembro direito. E aí eu achava muito bonito aquele forró. Aí eu disse, quero ser sanfoneiro. Nunca tinha visto ninguém tocando, né? Só ouvia pelo rádio, naquela época não tinha televisão. E eu também morando na roça. E aí eu fui me interessando, cada vez mais me interessando. Até que eu vi, chegou um sanfoneiro lá, até chamado Mundinho. E até eu também fiquei muito admirado por conta de ter os instrumentos dele, eram um zabumba, o pandeiro e o triângulo. E eu fui acompanhar no zabumba e né, que eu já tinha aqueles ritmos tudo decorado na minha mente. Eu acompanhei todos os ritmos ali e que o pessoal ficava admirado até ele mesmo. E aí eu fui só me interessando, cada dia que se passa, só me interessando. Aí comecei a andar em festa, vendo as pessoas tocando e sempre me interessando cada vez a mais. Até que eu tive a sorte de conseguir uma sanfona, né? Recebi uma sanfona de presente. Aí só que essa sanfona eu não tocava, fazia muita coisa, me mexia nela, enganchava tudo, mas eu nunca desisti. Fui indo até quando consegui uma melhor. E com 3 meses eu estava tocando nos bailes. Em 3 meses que eu peguei essa sanfona, eu já estava tocando nos bailes. Inclusive, quando eu peguei a sanfona mesmo que tocar a primeira vez, eu toquei a música de Roberto Leal. A música, não sei se vocês conhecem, que é uma música muito pra lá, Menina Faceira,
do olhar sereno. Menina faceira, do olhar sereno. Menina faceira, do olhar sereno. Eu fiz a tradução dela na sanfona, né? Mas naquela época até não era muito difícil, apesar de não ter as redes sociais, não tinha telefone, tinha essas coisas, mas não era tão difícil, porque também os músicos, né, os tocadores era pouco, era muito pouco os tocadores. Não é? Hoje é muito, né, uma concorrência muito grande na música, na área da música. Naquela época não tinha, além de não ter o transporte, não tinha também as estradas, né? A gente andava de animal, muito de animal. Quando era uma viagem mais longa, a gente ia montado de animal. Levava os instrumentos ali, em carga, de jacar, isso aí. Eu fui transportado muitas vezes assim. Inclusive, agora a gente era para ter ido para Santa Luzia ontem, eu estava me lembrando a primeira vez que eu fui no Araguanópolis, né, que fui de barco, e de lá teve um senhorzinho que carregou nossas coisas tudo nas costas com jumento, até chegar no Araguanópolis. E era assim, né, redando o mato, não tinha nem caminho, não tinha direito para qualquer estrada. A sanfona para mim, o forró é tipo um meio de comunicação, né, é uma forma de vida, porque às vezes até quando eu estou aqui quase que sem opção, eu pego minha sanfona, vou tocar ali, também já vou me divertindo, vou lembrando de uma coisa, de outra, e a amizade também que a gente consegue, né, o apoio, eu acho uma coisa para mim foi uma coisa de Deus. Posso respirar, posso navegar. A terra tá morrendo, não dá mais pra andar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Posso respirar, posso navegar. A terra tá morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que tava aqui no poluição? Meu peixe tá numa poluição, meu. O vento onde é que tá a poluição, meu. Meu Chico Mendes sobreviveu. Eu sou Jocely Lima, tá? Sou filho de Araguatins, né? Já tem algum bom tempo na música, inclusive o pessoal fala que é de raiz ou é de gás, né? É o seguinte, eu vou explicar como é que é raiz e gás. Né? Raiz é que vem da família, né? Que a família já é música, né? Então já começa lá, e o de galho é aqui que começou ontem, né? Digamos assim, não é discriminando os músicos, né? E até porque eu tenho uma certa admiração por todos. 15 anos de idade, eu comecei a fazer música, inclusive eu comecei como contrabassista, né? É o contrabaixo. Né? Passei um bom tempo tocando contrabaixo, depois passei a tocar bateria, né? Bateria, depois passei para guitarra, né? Aliás, o primeiro instrumento foi sanfona, isso aqui, né? Esqueci de falar. Primeiro foi sanfona, depois veio contrabaixo, depois veio bateria, depois veio guitarra e por último teclado, né? Eu venho de uma família música, meu pai foi um grande músico em Araguatins, né? Foi meu professor, meu incentivador também, meu pai Alvino, que todo mundo conhece, né? Não só em Araguatins, mas em toda a região, por onde passou, fez história, aliás, deixou um legado muito grande, né? O saudoso Elvino. Hoje eu ainda vivo da música, né? Comecei na música e permaneço na música, né? Eu não sei o que seria de mim sem a música, né? Então hoje eu continuo na música, tocando festa, seresta, inclusive meu repertório é eclético, né? Toco de tudo. Eu toco forró, eu toco seresta, eu toco shot, eu toco pé de serra, eu toco reggae, eu toco brega, eu toco samba, pagode, valsa, e hoje dificilmente
né? O pessoal tocava valsa. Esses meninos de hoje não sabem o que é valsa, viu? Aí a valsa é um ritmo das antigas, né? Antigamente o pessoal ia para uma festa no interior, se não tocasse a valsa, não, a festa não prestou, não tocou a valsa, né? Então a gente toca a valsa também, toca o forró, que é o forte, o meu forte é o forró, viu? Mas eu toco de tudo um pouco, até rock eu toco. Assim, fica a critério do povo. O que eles pedem, a gente toca. Na verdade, o músico não toca para ele, né? O músico toca pro povo. Tivemos banda também, uma banda de forró muito grande. Era banda, não era só o teclado, né? Hoje é só o teclado. Hoje o teclado faz tudo, né? Inclusive eu falei, rapaz, tomara que um dia apareça um teclado que tenha tudo, né? Porque eu cansei de trabalhar em banda e mexer com gente, que é a pior coisa. Aí apareceu um teclado profissional, pronto, tem tudo. Só o cara sozinho faz uma festa, né? Não precisa bater cabeça com gente, se carregando bebo, se batendo com bebo, com drogado, enfim. Pois é, na época que meu pai começou a tocar, não tinha carro, né? Ele ia para as festas, andava 30, 50 quilômetros, até 100. Ele andou de pé também muito, né? Aí, com o tempo, comprou um animal, comprou um burro. Comprou um burro, aí carregava os tambores, caçoar, naquela época era caçoar, que colocavam o tambor de um lado, o pandeiro do outro, e ele no meio com a sanfona nas costas. Ele saía para tocar festa longe, né? Festejo, naquela época era festejo. Naquele tempo, ele tocava 9 noites de festa. Ele era um cara duro. Eu não aguento tocar esse tanto de noite com a sanfona dessa nas costas, não, aqui no peito. Até porque ela pesa. Ele tocava em pé, tocava sentado. Ele foi um grande sanfoneiro. Até hoje eu tenho uma admiração grande por ele. Meu pai era um velho guerreiro, né? Aí fazia aquela rodada de sanfona com os amigos, ele sempre no meio. Ele é o pioneiro, né? Ele era o pioneiro, na verdade. Aqui em Araguatins foi o pioneiro. O Vino foi o pioneiro aqui em Araguatins, né? E todo mundo sabe disso. E tocou muito festejo também. Festejo de Santo Reis, festejo do Divino Espírito Santo. Tinha aqueles leilões, era festejo, né? Tinha aqueles leilões e eles tocavam o leilão, do leilão já corria direto pro salão. Naquele tempo era salão de festa. Hoje é clube, já é boate, entendeu? Aí já corria direto pro salão, já para se apresentar com a sanfona e usar bombeiro do lado, prenguete do outro, pandeiras do outro. E assim o forró truava até de manhã. Começava lá para as 7 da noite. Ainda tinha mais. No domingo tinha um tal do Resperal, que hoje nós chamamos de Seresta, né? Hoje nós chamamos Seresta, mas antigamente era Resperal. Resperal à tarde. Começava à tarde e isso entrava à noite. E aí, enquanto tinha gente, o forró estava truando. Até amanhecer o dia de novo. Era rojão, né? Hoje não, hoje a gente toca 2 horas de show, 3 horas de show, já tá pedindo arrego. Mas e é porque hoje é moleza, né? Hoje o teclado tá ali em cima da mesa, você não bota força, sabe? Na garganta mesmo. E a sanfona não, tem que puxar ela aqui, puxar e fechar, tocar aqui. É 3 funções, né? A cabeça e os 2 braços. Tem que estar atento, né? Pra não errar. Certo? Então é isso. Forró é isso. E o meu pai foi um grande guerreiro. E eu segui a carreira dele, né? A profissão, na verdade. Até hoje, estamos juntos. E assim, vamos permanecer na profissão até quando Deus quiser.
Olá, eu me chamo Lázaro Vicente da Silva. Eu nasci no estado de Goiás, cidade de Quirinópolis, Goiás, e iniciei por ali, cantando já criança, né? Adolescência, cantando música sertaneja e gostando muito da profissão. Influenciado pelos pais, uma família de grandes músicos do estado do Goiás, música sertaneja. E ainda na adolescência eu me apaixonei pela a cultura do norte do Goiás, e aproximei dessa cultura. Dos anos 80, eu cheguei para Araguatinhos, dos anos 80, né? E aqui eu fiz várias amizades, mas sempre cultivando a música, né? Em 82, eu conheci professores, o professor de música, o senhor Rezende dos livros, e foi um dos meus mestres também, né? O senhor Rezende, ele tocava bossa nova naquela época. E também conheci outro mestre da mesma época, que foi o senhor João Leite, violonista. O senhor João Leite, ele gostava muito da minha voz. Sempre ele falava, olha, continue cantando. Você tem uma voz limpinha, ele falava, a voz limpinha, afinada, né, que brilhava. E foi uma época muito boa, ele me ajudou bastante também. Né? A história, me contava a história dos grandes músicos do Brasil e do mundo, talvez. E também, um outro nome também, já diferente, um outro som, um outro timbre, foi o senhor Pedro Marreco. Já mais 85, 84, né, eu já tocava com o senhor Pedro Marreco. Ele tinha um sax, fazia aquele som bem paraense, som amazônico mesmo assim, e eu acompanhava com o violão. Então foi uma amizade bacana também. Ele trazia já um outro timbre, né, de sopro, de metal, e foi bom também. E passei também pela música sertaneja, tive vários parceiros da música sertaneja. Um que destacou mais do sertanejo foi o Getúlio Vieira, uma época muito boa também do sertanejo. E Gildásio também foi um grande amigo da música. Dentro da MPB, conheci também o Abraão, um grande violonista, parceiro também de Lázaro Silva, da época. Fizemos bastantes shows na região, e naquela época, além do sertanejo, rodava muito MPB, né? Tocava muito Roberto Carlos, da época. Né? E uma época de ouro para todos nós. Me lembro também do outro cantor do mesmo tempo, o senhor José Mauro. José Mauro tinha uma voz potente. Ele cantava, não precisava de muita tecnologia. Aquela voz que balançava o povo. A voz de José Mauro, eu fiz parceria com ele também nesse mesmo tempo, nessa mesma época. E já mais para cá, já nos anos 90, por aí, conheci também a nossa musicista, nossa amiga Luciana. A Luciana também, uma grande musicista, preocupava muito com a nossa cultura, né? Luciana, que deixou muita saudade também. E vários outros nomes também hoje, né? Jamais. Tanta gente boa, né? Chico Silva, Jocelyn Lima, muita gente. Nesse início de tudo, o músico, na nossa região, um pouco carente de tecnologia, a gente tinha muita dificuldade também de fazer as apresentações, né? Você
Só era um violão e talvez não tinha um som, você tinha que cantar mesmo, cantar. Era usar a sua voz, né, para a multidão ali, e talvez até subir em cima de uma mesa para as pessoas te verem ali e cantar alto, né? Você tinha que cantar, soltar a voz. Por isso, sei lá, eu acostumei a cantar assim, eu gosto de voz que alta, eu não gosto de voz muito baixa, eu gosto de cante alto, aqui, né? E foi até uma escola para todos nós, aquele cantar sem aparelhar de som, se forçava bastante, mas aquilo para nós era mais uma brincadeira também, a gente não cobrava nem tanto, não tinha cachê naquela época. Não, a gente, músicos amadores, não tinha cachê. Você tinha, era uma gorjeta, um bom convite, uma boa amizade que você fazia com as pessoas. Então, Araguatins, a gente é família, né? Naquela época, sim, era bem mais fácil do que hoje. Tinha mais união, assim, dentro dessa área da música, né? Nós nos reuníamos ali, os músicos faziam, né, as famílias cantando na beira do cais, por exemplo, a gente se reunia ali na beira do cais e vencia o dia cantando, né? Mas aí aquele que via que você estava cantando, vinha e te dava uma gorjeta ali, gratificava você, né, que você estava ali brincando, né, alegrando o povo ali com a sua arte, com a sua música. De todas as artes, eu optei por ficar com um dos elementos da música, da arte, eu optei por ficar a música, né? Da arte, o que me tocou mais foi a música. E a gente vem nessa luta buscando já ao longo dos anos essa teoria, o que é música, o que a música representa. Mas para mim hoje a música é, além do sentimento, da emoção, a música para mim representa tudo, né? Ela me traz a vida, resumindo assim, a vida, né? Tudo que eu faço hoje é a estrada música, né? Além da arte, a música me representa esse universo, a música, tudo, a luz, né? Além das notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas atrás tem a nossa alma, em cima desse som, né? Música é viver, música é a arte de vida. Flor Menina é uma música que ela já estava em mente, assim, desde a época que eu cheguei para Araguatins, já tinha essa música Flor Menina, esse nome de Flor Menina. Eu via muito a música dos grandes nomes do Tocantins, né, que é o Genésio Tocantins, Juraildes da Cruz. Aí a música Dodói falava em flor, flor, e já vinha ouvindo o Juraildes, aquele nome, né, flor, flor. E aí eu já coloquei na minha mente de fazer uma música para Araguatins com o nome de Flor. Aí deu Flor Menina, sobre falar Araguatins, a cidade antiga, e eu falava, Araguatins para mim é uma criança, uma flor menina. Esse é o nome de Flor Menina, que é uma música que eu gosto muito, que roda bastante já em todo o Brasil. Então essa é uma música que eu gosto muito também, né? Uma letra simples, mas muito verdadeira. Falar do nosso sentimento, da alma, da nossa gente e o nosso Araguaia, Tocantins. Minha cidade tem cheiro de flor menina, tem um pôr do sol, água doce e cristalina, praia da ponta, a gente aponta sem querer, nossa riqueza, vida boa de viver. Linda cidade de beleza sem igual, toda banhada de riqueza natural. Olho o horizonte no infinito, vejo o sol, vejo um barqueiro, canoeiro sem anzol. É barco
Bem, eu sou de Barras, estado do Piauí. Eu sou do dia 9 de maio de 1953. Nascido na cidade de Barras, Piauí. Aí meus pais vieram para o Goiás. Eu nasci em 1953, em 54 meus pais vieram para Carolina, no Maranhão. Aí eles compraram terras do Goiás. Aí a gente ficou no Goiás, mas meus pais colocaram a gente para estudar em Carolina, no Maranhão, porque lá era o maior centro cultural da região. Então eu fui estudar em Carolina. Estudei em colégio de freiras e dos padres. Aí quando eu saí de Carolina, já bem de maior, já com meus 21 anos de idade, aí eu vim para Araguaína. Quando eu cheguei em Araguaína, eu já arranhava o violão, porque em Carolina a gente tinha uma turma de adolescente que a gente sentava lá num local chamado Esquina do Miguel Padeiro. Aí lá a gente sentava nessa esquina e tinha um violão. E todo mundo tocava esse violão, menos eu. Aí um dos colegas disse assim: Rezende, só tu que não toca violão. Eu disse: pois eu vou tocar. Aí comecei a pegar o violão também, junto com eles, ali naquela farra de adolescente. E eu comecei a pegar o violão. Quando eu cheguei em Araguaína, cheguei a trabalhando em firmas lá em Araguaína. E lá em Araguaína tinha um festival, o Protofonia Som, o nome desse festival. E lá eu encontrei desse Protofonia Som, nesse festival de música, eu encontrei com um cidadão lá, um amigo também adolescente, chamado Genésio Sampaio. Ele cantou uma música nesse festival, o nome da música era Ceará 1932, e ele pegou o apelido de Ceará devido à música, né? E aí a gente fez amizade. E nessa época eu, jovem, adolescente, muito influenciado, foi no auge também que surgiu aquela luta japonesa, Kung Fu. Aí eu fui para uma academia de karatê, lutar Kung Fu. E com esse conhecimento do Genésio Tocantins, ele tocava muito bem, como até hoje ele toca, e ele era compositor também. E ele me chamou: vamos fazer um acordo, tu me ensina a lutar karatê, que eu te ensino a tocar violão. E assim foi feita a dupla. Aí eu ensinando para ele, levei ele para a academia de karatê e passamos a tocar juntos. Ele me ensinando, ele era muito bom de violão, como falei, até hoje é, e passou a me ensinar também o violão. Eu evoluí, foi quando mais eu me evoluí em violão, foi com o Genésio Tocantins. E depois, quando eu viajando, andando, fazendo vendas ambulantes, saí em Araguatins. Quando eu cheguei aqui em Araguatins, eu estava muito influenciado com a música, procurei alguém para tocar aqui violão, não encontrei. Encontrei um sanfoneiro, que ele era o sanfoneiro tradicional da cidade, que era o seu Lozinho. Mas violão não achei. Voltei, fui embora. Quando eu voltei de novo a serviço, já trouxe meu violão. Aí comecei a tocar aqui com os amigos, tocar em bares, fazia aí serenatas, que hoje seresta é um tipo de baile, né? E naquela nossa época, a gente não conhecia nem a seresta, era a serenata. Era aquela música que você cantava na janela da moça, da namorada. Aí era tão tradicional a serenata, que quando a gente ia fazer uma serenata, era só 3 músicas que a gente tocava.
a gente tocava a primeira música alta para ela acordar. A segunda música a gente tocava para ela ouvir. E a terceira música a gente tocava indo embora, que era para ficar a saudade. E a gente deixava uma flor na janela dela. E eu passei a viajar sempre para Araguatins e acabei vindo morar aqui. Aí eu vim para Araguatins. Aqui nessa casa onde é hoje minha residência, era um Hotel Continental, da professora Eurides. E aqui eu fiquei, aí eu passei a namorar com a filha da dona do hotel, a dona Eurides, filha da dona Eurides. E que namoro foi esse que acabei casando. Aí eu casei com a filha da dona Eurides, hoje minha esposa, Leila, e coloquei uma escola de violão, que eu achava muito carente aqui. O violão era assim, um instrumento que quase não era divulgado, assim, o pessoal não tinha assim, aquela apreciação pelo instrumento. Aí eu coloquei uma escola de violão, chamava-se Escola de Violão Sol Nascente, onde eu cheguei a ter 68 alunos. E tive muitos alunos aqui, que o Dr. Wilson foi um dos meus alunos, certo? Lembrando de algum deles, e vários outros, teve alunos que passaram a tocar violão bem, tocavam na igreja. Tem o Lázaro, que hoje é um grande violonista, superou até o professor, né? Foi meu aluno. E aí a gente fazia os festivais para incentivar mais a escola de violão, incentivar a música. Eu passei a fazer programas de calouros. Ensaiava aquela música com aquela turma, com o pessoal, convidava, e a gente fazia aqueles programas de calouros, fazia aqui no Cine Belém, fazia do Salão do Padre. Eu convocava um corpo de jurado para fazer o julgamento dos calouros, né? E assim foi indo a música que a gente hoje. Aí divulguei bem a música aqui, foi muito bem divulgada. E eu me sinto bem. Hoje tem muitas pessoas aí que tocam violão, o violão se tornou popular. E antes do término da escola de violão, quando terminou a escola de violão, aí logo surgiu esse estilo sertanejo, sem ser sertanejo raiz. Esse sertanejo que hoje é bem popular, surgiu a dupla como Leandro e Leonardo, Zé de Camargo, Chitãozinho Chororó, surgiu esse novo estilo de música sertaneja, né? E aí, com esse surgimento dessa música, e o violão já estava bem divulgado na cidade, surgiu muitos músicos, muitos tocadores que se tornou uma referência, né? Eu tenho outro músico que é aqui em Araguatins, que ele é muito meu amigo. Sábado mesmo nós brincamos juntos, tocamos, que é o Dito, é o nosso. Tem outro também, o Chiquita, também todos esse pessoal gostam de um violão. E assim foi a minha história de música aqui em Araguatins, viu? Numa tarde tão linda de sol, ela me apareceu, com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também, me falava de infância e de lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentiu o calor de alguém. Oh, nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu.
Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tantas coisas que a vida oferece, que a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu fiz, não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer. De onde ela veio, pra onde ela vai, de onde ela veio, pra onde ela vai, não sei dizer. Não sei